Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Fico muito feliz com a sua audiência, a presença no canal. Peço o seu like, ele é muito importante para que o vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe o vídeo e venha parar de comentários. Vamos conversar sobre bolsa. Peça o ativo que você deseja, um estudo que assim será feito com muito prazer e satisfação. Agora são 11 horas e 21 minutos do dia 4 de fevereiro de 2020, uma manhã nublada, porém quente em São Paulo. Eu vou fazer um rápido giro pelos principais ativos e mais tarde tem o radar. Eu convido a todos para entrarem na página toptraders.com.br, colocando nome e e-mail, você receberá a partir do dia seguinte o informe cenário, que é o meu bloco de notas matinal. E eu vou deixar também o link para quem deseja fazer sua reserva para imersão técnica, quais as vantagens, garantia de matrícula e mega desconto no dia 9 de março, quando o treinamento será lançado. E na descrição dos vídeos também tem o nosso canal gratuito no Telegram. Eu faço comunicações diárias, trazendo conteúdo de valor. Ok? Pessoal, daqui a pouco a gente vai ter as bolsas americanas iniciando os negócios dessa terça-feira. Nós temos uma forte alta no pré-mercado, o EWZ, que é ETF brasileira, negociado em Nova York, sobe 1,53, S&P sobe 1,31, Dow Jones 1,30 e o índice Nasdaq 1,57. Deixa eu atualizar isso aqui. É isso mesmo. Ó. E a gente vai pegar exatamente a abertura do mercado americano dentro de alguns minutos, ok? Eu acho que primeiramente a gente pode falar das bolsas asiáticas e também do velho mundo, continente europeu. Temos um mundo verde, né, e com forte valorização. Inglaterra sobe 1,44, Alemanha 1,52, França 1,59, China fechou com ganhos de 1,34. Então, por exemplo, né, o que dizer sobre a bolsa da China? Nós temos aqui um sinal de fundo, né? Apesar do candle de ontem ser baixista e ser verde, ele foi envolvido, houve um engolfo, né, que o candle de hoje fez além, né, nós temos aqui um fundo marcado dia 6 de agosto do ano passado, podemos considerar um rompimento falso, então a bolsa da China tende a um movimento de recuperação. Sobre o índice DAX que nós temos aqui na tela, ontem nós comentávamos sobre um Arami Cross efetuado, né, materializado, desenhado numa região de suporte fora da banda, dentro da banda, então essa alta de hoje é natural, assim como o índice FTSE, né? Então fechamento na Europa, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, será a grande prova dos 9, um termômetro para o curto prazo. Então, índice FTSE fora da banda, dentro da banda. Eu comentei que eu não acreditava no teste do 740, que seria desenhado, marcado um fundo antes disso, e também antes da LTA. Eu acho que isso aconteceu, uma barra consistente. Percebam que a mínima do dia 27 do 1 foi rompida de baixo para cima, fechando daqui para cima, até com alguma correção até o fim dos negócios de hoje, seria um sinal forte de fundo. Então, eu acho que o Brexit não vai impactar em nada negativamente nesse momento. As negociações do Reino Unido com a União Europeia, ainda teremos meses de negócios. Agora a gente tem a corrida americana, eleições presidenciais no radar, balanços no Brasil. Então o pregão de hoje, ele, digamos assim, que ele resume tudo isso, e no frigir dos ovos o mercado ele é comprador. Falando sobre os balanços corporativos, né? Nós tivemos ontem os números da Porto Seguro. Sinceramente, eu não encontrei esses números, eu vou ver depois se realmente se saiu. E nós temos a previsão no dia 5 de Bradesco, Banco Pan e BR Properties. Sobre Porto Seguro eu vou pesquisar, depois se eu achar aqui os números eu trago no radar. Falando sobre o fluxo, né, que é uma das máximas, um dos pilares da metodologia, da filosofia Top Traders, né? Continua, pessoal, estrangeiros comprando juros, institucionais vendendo juros. Nós temos no mercado futuros estrangeiros com uma forte posição de compra, 294 mil estrangeiros com 295 mil de compra e os estrangeiros 294.986 de vendas, né?
No mercado de ações eles continuam vendendo a rodo até o dia 30, 17 bi e 34 milhões no mês de janeiro. E no mercado de dólar continua o movimento esdrúxulo, muitas vezes anômalo, pela falta de interferência do BC, não está impactando a inflação, meio que o BC ligou, tô nem aí. Então ontem eles saíram de uma posição, veja só, dia 30, saldo positivo dos estrangeiros, 126, 106, aí foi para 89, 923, aí ontem para 115, 479. Os estrangeiros é uma posição bastante exótica, os institucionais algo mais equilibrado, dia 30, menos 162,219, depois foi para menos 163,946 e depois reduziram para menos 150,387. Então vamos ver como se comporta o dólar hoje, ok? Então, falando, as bolsas americanas começarão os negócios daqui a pouquinho. Vamos falar de petróleo. Crude Oil WTI. Aqui eu tenho um gráfico semanal, percebam que essa região marcou fundo em junho do ano passado, agosto e depois setembro, é uma região propícia à formação de um fundo. Eu compraria o petróleo nesse momento, ele está fora da banda no semanal, agora adentrando a banda, e no diário nós temos também um sinal de fundo, né? Uma espécie de pinça de Twin Towers invertida, aqui porque está numa região de fundo, então é uma situação favorável à compra. No caso do Brent negociado na ICE em Londres eu vejo algo parecido, né? Distância expressiva em relação à média, parece uma pinça de fundo com as mínimas justapostas. Se adentrar a banda de Bollinger, reforça esse sinal. Ok? Criptomoedas. Bitcoin aí na tela. É uma correção, né? Parece um mastro bandeira. Eu usaria como stop 9169, então teria sido estopado, teria colocado meu lucro no bolso, mas pode dar uma oportunidade aí, de repente, se tiver alguma reação até no intraday. Aí nós temos o Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash eu trabalharia com mínima abaixo da mínima do dia anterior, a mínima de ontem 374, qual que foi a mínima de hoje? 375, não estopou, mas eu deixaria 2, 3 dólares de tolerância e colocaria o meu lucro no bolso nas criptomoedas, uma vez que elas tiveram uma rentabilidade de mais de 30% em janeiro e trabalharam de maneira contrária, antagônica em relação à bolsa. No caso do Ether, a gente poderia colocar stop, na verdade aqui, deixa eu ver aqui, o Ethereum, se a gente trabalhou com a ideia de mínima do dia anterior, perdeu 186, 187, lucro no bolso. Então é o momento de ou realizar lucro ou alguma coisa perto disso nas criptomoedas. Né? E o Litecoin perdeu a mínima de ontem. Qual era essa mínima? 68523. Lucro. Não, a mínima era 68523, tá 67129. Stop. Stop inteligente, stop gain, lucro no bolso. Ok? Falemos de Vivarina, VVR3, Via Varejo. A minha esposa na Bolsa de Valores, continua com 150 mil papéis. Ela faz um movimento no mínimo interessante, parece uma contração e ele está rompendo. Quando rompe assim, pessoal, você fala, caramba, rompeu, vai subir, pode até ser. Só que a gente tem que esperar o fechamento, algo mais equilibrado, aproximou de média, para segurar a onda e não se empolgar. Mas parece algo positivo a compra. Ok? Legal. Aí vamos falar do IFNC. O IFNC é o índice do setor financeiro, está em alta hoje. Lembrando que eu apontei uma linha de retorno, ele foi fora da banda, fora da banda, fora da banda, adentrou a banda e agora ele faz o voo de galinha. Por quê? Porque o voo de galinha é aquele que vai na média, é mais ou menos um repique. Agora, acima da média é um território comprador, né? Aqui nós separaríamos os homens dos meninos. Aí podemos aqui traçar uma reta, né? É uma espécie de cunha. Se ela for rompida, poderia impulsionar o mercado fortemente para cima. Então, grande expectativa. E temos o DI.
DI1 F25. Tendência de baixa, nós pegamos esse movimento, é um movimento manjado. O que acontece no DI? Ele perdeu a base do canal. Então, aparentemente, assim, no mundo ideal dos duendes e das fadas, ele mira 5.920. Por quê? Porque primeiro que ele não tem suporte antes disso. E segundo que a gente poderia ver isso aqui como um topo duplo, uma figura simétrica, alguma coisa do gênero. Ok? Então seria isso. Falando de destaques do pregão, eu vou fazer dois, um aqui no Brasil, um fora. A primeira ação IRBR3, teve essa história da gestora ontem, blá blá blá. Oportunidade de compra, pessoal, não é porque uma gestora classificou o papel que o mercado, que muda os fundamentos da empresa ou alguma coisa do gênero. Então ela deu sopa na ponta compradora e olha que maravilha como a análise gráfica bem aplicada funciona bem. Ela veio exatamente numa LTA que liga os fundos de julho, agosto e de novembro. Agora, a compra ótima foi ontem, né? Agora, eu já não vejo um risco-retorno tão favorável. E outra coisa, ó, eu tenho um topo duplo, né? Com eixo em 41,58 e alvo aqui embaixo. Ela simplesmente veio no alvo R$ 38,00, R$ 38,50, cumpriu o alvo, veio na LTA e aqui ela deu compra, simples assim. Ok? E eu tenho a LB. Eu vou fazer a LB e a Aurora Cannabis. A Limited Brands está abrindo em queda, né? Ela fez um movimento muito forte. É um ativo que eu estou com uma operação pública, com alvo em 25. Tem um gap grande aqui, acho que é um movimento normal de aproximação de média. E a Aurora Cannabis, que é uma ação também que eu tenho em carteira, tentando se pendurar na LTB, subindo um pouco. A gente falou dela a 2,20 para vender a 4 e pouco no final do ano. Acho que segue aí, sem estresse, sem problema nenhum. E aí a gente está acompanhando Cielo, também tem um desafio rolando, né? Cielo está caindo de leve hoje, mas é uma figura que, se romper 7,37, dá a impressão que vai ter um movimento forte na ponta compradora. É isso que ela nos passa. E muita gente pediu de CVC, né? Que é uma ação que eu acho ainda que é uma pechincha aí na bolsa, um dos ativos mais descontados. Eu continuo achando. Ela tem um sinal de fundo aqui, dois martelos, né, com as mínimas fora da banda, e acho que tende a apreciar se ela ganharia força acima de 38,18. Ok? Então vamos fazer os benchmarks norte-americanos. Nós temos o VIX, primeiramente aqui na tela, o VIX em queda, né? Ele tem uma cara de topo duplo. Se o VIX perder o 14,94, ele tende a voltar para os 11,80. Um topo duplo com rompimento falso de 19,03. Aí nós temos o Dow Jones. Né? O Dow Jones ontem ele deu um sinal aqui, uma espécie de arame, né? E como hoje já está rompendo o 28.440, que é esse fundo, ele mostra a força. A prova de fogo vai ser se ele vai conseguir trabalhar e fechar acima da média de 21, se conseguir um sinal de força bastante interessante, mostra convicção. E aqui nós temos o S&P, né? Já tinha fechado ontem acima do 3234, que é esse fundo marcado dia 27. E o que eu vejo aqui? Algo que eu já tinha adiantado desde o olho do furacão aqui, acima de 3293, nós teremos... Agora a gente não teria mais um pivô de alta, mas a gente teria uma espécie de fundo duplo com alvo na máxima histórica, apesar de parecer pretensioso. O movimento, digamos assim, mais técnico, né? O movimento mais perfeitinho, como diria o poeta, e os infantilizados, seria no S&P, porque o S&P sim, 9329 é o ponto que está acionando um pivô. Seria um gap de fuga? Não sabemos, vai depender do fechamento. Então ele já está perto da máxima histórica, né? Então é algo
impressionante aqui no caso do índice Nasdaq. Ok? E aí, para a gente finalizar, falar de BOVA11, IBOV e o índice dólar. O BOVA11 é um gráfico, no mínimo, esdrúxulo, né? Você tem uma confusão aqui. Quase um martelo, depois um martelo invertido menor adentrou a banda de Bollinger. Ontem rompeu o 110,20. Agora hoje é curioso que está rompendo de baixo para cima a LTA, o 110,70 e as duas médias em gap, né? E tem um ponto chave aqui em 112,81. Chegou a testar, bateu 113, é o ponto a ser rompido para lançar o BOVA11 na máxima histórica ou em algum ponto perto disso. Aí nós temos o IBOV, né? Ontem o IBOV tinha ido por 2 dias fora da banda, adentrou a banda, rompeu 114,375. Agora hoje está rompendo, no caso não tem gap no IBOV, ele é um benchmark, 114,950, rompendo as médias e adentrando o território da LTA. Qual que seria o ponto que projetaria a teste da máxima histórica? 117,170. Então ainda está distante, mas rompendo aqui a média de 21. E aí nós temos o mini índice, um gráfico também complicado, gap aqui, fora da banda, dentro da banda. Hoje rompendo em gap também 115,320, as duas médias é LTA. Seria um gap de fuga? Não sabemos. Qual que é o ponto que separa o joio do trigo? 117,395, ou seja, até o 117, que é um ponto que deve ser testado, talvez hoje, amanhã, ainda é voo de galinha. Somente acima de 117,395, que é um movimento consistente. Até aqui deve, inclusive, bater entre hoje e amanhã, é repique. Ok? Simples assim. Então abriu num gap muito forte, está distante da média de 60 minutos. É normal esse movimento lateral para puxar a média. Dá até uma ideia de mastro bandeira, então sem novidades, deve ficar realmente acomodado ao longo do dia. O dólar, ele dá uma ideia de rompimento falso de 4,256, mas já tinha ocorrido isso, né? Então não passa muita confiança. Tem um gap aqui, pode atrair os preços. Esse gap seria fechado a 4,215, eu acho que isso vai ocorrer. Aí ele teria um suporte muito forte em 4,202 e tem a LTA aqui, então são pontos que, se forem perdidos, vai enfraquecendo o dólar, é isso aí que eu penso. Então a gente tem o desafio do tiro de 100 pontos, que seria alvo 440, e do 120k no mini índice. O intraday do dólar parece aqui um ombro, cabeça-ombro, só que já mostrou força, repicou até a média, então teria que perder 4,236,500 e depois a mínima de hoje, 4,229,500, para ainda descer no 4,223, e aqui sim teria uma prova de fogo, porque não tem suporte forte, né? Tem alguns pontos mais antigos, mas suporte mesmo, até 4,164 não tem, ok? Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Eu me comuniquei com o grupo no Telegram, o grupo fechado, o grupo aberto, mandei um cenário bem caprichado e vamos em frente aí, firmes na luta, e mais tarde tem o programa Radar. Muito obrigado por enquanto, conto com o seu like, tem como acessar o grupo do Telegram aqui. E eu vou deixar na descrição do vídeo e também na área de comentários o link para quem deseja reservar a vaga para a imersão. Então é isso aí, até mais tarde, pessoal. Valeu!